entrar um pouco no universo dos vetores. É nosso último conteúdo, né? A gente vai começar aqui agora assistindo uma explicação da importância numa visão da parte entomológica, né? Entomológica, para quem não sabe, é bem voltado para o estudo de insetos, que são controle de vetores, como, por exemplo, a gente comentou sobre as formigas, são vetores mecânicos, baratas são vetores mecânicos, né? O mosquito, que é um vetor que, literalmente, ele carrega um micro-organismo, né? Perdão, carrega um vírus em que ele pode ser inserido através da picada dele, ou seja, é um vetor que carrega o vírus que pode causar malefícios ao nosso corpo, tá? Beleza? Então, eu vou começar passando aqui o vídeo agora. Fiquem atentos, tá bom, pessoal? Que é bastante interessante. Ok. Boa tarde, gente. Todo mundo que está chegando aí para o nosso ESC Debate. Eu sou Dara Andrade, trabalho aqui na Escola de Governo e Saúde Pública de Pernambuco. Estou aqui para dar as boas-vindas, né, para o nosso debate de hoje, que tem como tema a importância da vigilância entomológica, controle vetorial, no contexto das doenças negligenciadas. A gente vai ter duas convidadas, uma debatedora, que logo, logo eu apresento, mas, né, como é uma ação da Secretaria Estadual de Saúde, uma parceria entre a Escola de Governo e Saúde Pública e a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, eu vou chamar para dar algumas palavras iniciais, Patrícia Ismael, secretária executiva de Vigilância em Saúde, e Célia Borges, diretora da Escola de Governo e Saúde Pública de Pernambuco. Sejam bem-vindas, Patrícia. Célia está aqui do meu lado, a gente vai só rodar a câmera. Vou pedir para a Patrícia, né? Pode ligar o microfone, dar boas-vindas, Patrícia. Olá, pessoal. Boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria que a gente dá início a esse curso. É um curso assim bem importante para o estado de Pernambuco, né, que é o curso de aperfeiçoamento em vigilância entomológica e controle vetorial. Desde já, eu queria agradecer bastante aqui, através da pessoa de Célia, agradecer a participação, todo o trabalho em conjunto foi construído junto com a Escola de Saúde Pública aqui do Governo do Estado de Pernambuco. Sem eles, nesse momento, seria muito difícil fazer esse curso e a gente conseguiu realmente realizar e começar a dar o pontapé inicial, como a gente diz. Queria parabenizar também, a partir da coordenadora do curso, doutora Gênova, a toda a equipe da nossa diretora Mariana, da nossa gerente Luana, que foram bastante aguerridas. E queria também, nesse momento, chamar a atenção para toda a iniciativa também, na época de Luciana Caroline, que começou essa ideia junto com Marcela Bar e Rosimeire. Na realidade, as meninas deram uma continuidade a essa ideia e tornaram ela possível. Queria agradecer também a toda a parceria que a gente tem, além da Escola de Saúde Pública, com a SEGTES, né, através de Fernanda, onde foi possível realizarmos a seleção simplificada, né, que pôde trazer de volta toda essa questão entomológica para as nossas macro-regionais. Então, através da seleção, a gente montou uma equipe nas sedes das 4 macro-regionais. E a ideia é a gente tentar fazer um trabalho muito parecido, né, e aqui também aproveitar para dar nossos agradecimentos pelo excelente trabalho que sempre foi feito
por todas essas pessoas da FUNASA, que no campo incessantemente trabalham ainda, e outras trabalharam, muitos já se aposentaram, e que passaram todo esse know-how para as equipes novas das secretarias municipais, das secretarias estaduais. Chegou um tempo que a gente ficou assim, bem preocupado, porque quem ia levar isso adiante, né? A gente via pessoas assim super especiais que sabiam tudo dessa área, já se aposentando, e como é que a gente vai... É um trabalho que precisa passar de geração em geração, porque apesar da gente ter todas as novas doenças surgindo, né? A gente tem várias doenças inusitadas, outras ressurgindo, o controle do vetor e todo esse conhecimento que o curso vai trazer na observância desses vetores, nas características, enfim, vai ser fundamental, né? E ele está na ordem do dia. A gente sabe que a gente aqui convive com vários vetores, né? Novos e velhos vetores continuam aqui, e é super importante, né, esse curso de aperfeiçoamento, porque vai passar também para uma nova geração de profissionais, tanto aquilo que já aprendemos com os nossos trabalhadores da FUNASA, né, trabalhadores de campo, com toda a expertise, e outras tecnologias, ou mesmo outros aprendizados de outros lugares que vamos ter a partir desses professores e professoras que se inscreveram para trabalhar conosco nesse curso. Então, a gente também queria agradecer a eles, queria agradecer a Genova, né, todo o cuidado que ela vem montando na coordenação do curso. E, assim, é um momento da gente se concentrar nesse aprendizado, sugar o máximo desses professores que estão aí, né? Principalmente nesses 5 meses. São 180 horas de aprendizado, 6 módulos, mas, assim, que seja também um grupo que se forme bem unido, que um e outro possam se consultar daí para frente, né? E consultar esses professores, porque é um campo onde a troca é muito importante, porque a cada dia vai surgindo novas coisas. Então, a entomologia, nesse momento, pernambucana, está em festa, podemos dizer isso, né? Um curso realmente muito esperado. E aí eu queria dar os parabéns a todo esse grupo que organizou, que foi possível esse dia, e desejar a todos os alunos e professores e professoras um ótimo curso, né? E o que precisar também de nós aqui na Secretaria Executiva de Vigilância e Saúde, aqui da Secretaria de Saúde do Estado, estamos à disposição. Um grande abraço e um ótimo curso para vocês. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Sou Célia Borges, eu estou na diretoria da Escola de Saúde Pública de Pernambuco. Quero cumprimentar a Patrícia, nossa secretária executiva de Vigilância e Saúde, e também cumprimentar todos que estão nos assistindo, participando conosco desse momento importante, né? Acho que a Patrícia já trouxe vários elementos importantes dessa alegria, né, de estarmos aqui hoje fazendo a abertura desse curso, né, um curso de grande relevância para Pernambuco, né? Eu acho que um curso que, como já foi falado, tem um apontamento principal, que é uma reestruturação de serviços, né? E aí trazendo agora num contexto macro-regional, né? Eu acho que super importante. Mas também, assim, nesse momento, queria colocar a construção desse curso de forma coletiva, né? Um curso, como Patrícia colocou aí, já estava na pauta da secretaria, né, há um tempo, e aí tivemos que adiar um pouco por conta do contexto da pandemia, mas que foi uma pauta que foi, neste ano, assim, colocada como prioridade para darmos conta, né, Patrícia? E aí eu acho que todo o empenho da equipe, né, da Escola de Saúde Pública, em nome de toda a equipe, mas quero destacar aqui a participação de Emanuele Lemos, né, nossa coordenadora de educação permanente, toda a equipe que está com ela, e de Dara Andrade, coordenadora de educação profissional, né, que são 2 coordenações que
se debruçaram junto com a equipe da Secretaria de Vigilância e Saúde na construção desse curso, né, parceiro? Então, e aí eu quero colocar que foi muito árduo mesmo, assim, essa construção, para que, de fato, colocássemos esse curso ainda esse ano, vou dizer assim, em execução, né? E aí estamos aqui hoje fazendo esse momento com grande alegria, né? E aí eu acho que o mais importante também é colocar o papel da Escola de Saúde Pública, né? Assim, tá apoiando a todos esses processos, né? Da gestão e dos serviços, que eu acho que esse é o papel, junto com as áreas técnicas, e colocar também que um processo, cada formação, cada ação que a gente desenvolve junto é um processo de crescimento também para a gente, é de aprendizado, né? Então, acho que vamos, com certeza, é desafiador, porque toda formação que a gente coloca é uma formação super importante, uma temática importante, uma temática estratégica, né? E muito, vamos dizer assim, necessária nesse momento que mais do que nunca, né, estamos passando. E, com certeza, assim, vai ser um curso onde terá, com certeza, impactos positivos, né? E aí eu queria, mais uma vez, também agradecer a todos que estão contribuindo, as nossas convidadas que vão estar com a gente, né, vai ser apresentado, mas já agradecer em nome da escola pela disponibilidade, né, de estar participando aqui com a gente. E queria colocar para todos os trabalhadores, né, que vão participar desse curso, né, de fato, assim, aproveite esse momento, acho que é um momento muito importante que o curso vai levar, mas que vocês também vão estar podendo contribuir nessa construção, né? Eu acho que é um processo sempre em construção. E creio que, assim, ele vai disparar, com certeza, para dentro das regiões de saúde, num contexto macro, um fortalecimento importante dessa pauta. Eu acho que a vigilância em saúde, e aí trazendo esse contexto da vigilância epidemiológica, que acho que vai ser um curso que vai dar um fortalecimento maior para essa pauta. Então, era isso, né? Queria desejar boa sorte para todos. Estamos aqui, né? Continuamos aqui no processo com vocês. E no final do ano a gente quer fazer um momento de fechamento, né, Patrícia? Fazer aula de encerramento, né, com todos, e com certeza com muitos produtos importantes que serão construídos, né? Então, um grande abraço e boa sorte para todos. Sigamos, né? Isso mesmo, Célia. Só complementando, eu tive uma ideia agora há pouco, não sei se vocês vão concordar, mas eu vou dizendo lá. Então, eu tenho uma sugestão, porque essa turma é emblemática, minha gente. Assim, uma volta, faz muitos anos que teve esse curso aqui no estado, então é fundamental. E quando a gente vê as pessoas que estão no serviço, lutando para poder estudar e conciliar com o serviço, esse curso me lembra muito uma pessoa. Então, eu tenho uma sugestão de nome para essa turma desse curso. Eu queria combinar com vocês, ver se essa turma poderia se chamar Professor Francisco Duarte. Eu não sei se vocês concordam, as meninas estão por aí, acho que elas podem falar depois, mas eu acho que a homenagem Duarte está aqui trabalhando com a gente, mas ele é tudo, assim, ele foi que ensinou a gente, que passou para a gente, quando ele fala de vetor, de tudo, ele dá um show de aula. Então, assim, é uma pessoa que está conosco aqui na Secretaria de Saúde há muitos anos, então eu queria que essa turma, né, se todos concordassem, pudessem chamar Professor Francisco Duarte. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, obrigada, Célia. Acho que vão conhecer, né, o professor Francisco Duarte, né, e acho que vão valorizar e saber o porquê da sugestão, né, dessa homenagem. Então, agradecer, vamos dar sequência, vou chamar Luana Nascimento, que vai estar aqui como mediadora nessa tarde com a gente. Então, Luana, ela é gerente de vigilância de rancenias e tuberculose e doenças negligenciadas da Secretaria Estadual de Saúde. Luana, está com você. Certo. Chame aí as nossas convidadas de hoje e bom debate. Okay. Né? Obrigada, Dara, obrigada, Célia, muito obrigada, Patrícia, também.
Gente, eu acho que as falas de Célia e de Patrícia foram falas extremamente potentes, né, no sentido de transmitir, eu acho, o sentimento de todas nós aqui, de todos e todas nós, quanto equipe, dos esforços que nós estabelecemos, dos diálogos que estabelecemos também intra e intersetorialmente, para podermos chegar até aqui. Então, assim, eu acho que Gênova está muito emocionada aqui na minha frente, Mari também. Acredito que Duarte também está muito feliz nesse momento, ele não está aqui conosco na sala, mas eu acho que é uma felicidade coletiva. Podermos e termos conseguido dar continuidade, como Patrícia bem pontuou, a um trabalho que já vinha sendo feito por Luciana, por Rosimeire, por Marcela Abá e pelo próprio Duarte, né? E, inclusive, ficamos muito felizes com a sugestão de Patrícia, achamos extremamente louvável. E o nome da turma é esse, Professor Francisco Duarte. Como Dara me apresentou, eu sou Luana. Atualmente, eu estou na gerência de tuberculose, hanseníase e outras doenças negligenciadas. E me deram essa missão, né? Que não é uma missão fácil, porque estamos diante de duas pessoas que têm um currículo bem amplo, inclusive aqui, doutora Rafaela e doutora Maria Beatriz. Vou apresentá-las para vocês. E, primeiramente, queria apresentar a doutora Maria Beatriz Araújo Silva, que é uma das nossas convidadas. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade de Pernambuco e em ciências biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é mestre e doutora em biologia parasitária pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz do Rio de Janeiro. É pesquisadora e professora na área de doenças infecciosas e parasitárias. É professora adjunta da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, Universidade de Pernambuco. É pesquisadora do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Pernambuco, LACEN, coordenadora de Extensão e Cultura da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, FENSG UPE. Ela é membro do colegiado da Comissão de Ética em Uso de Animais. É coordenadora do Programa de Extensão na Prevenção de Doenças Infecciosas e Negligenciadas e é líder do grupo de estudos e pesquisas em doenças infecciosas e negligenciadas, além de professora colaboradora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UPE e editora-chefe da revista de extensão da Universidade de Pernambuco. Como eu disse, são currículos bem amplos, pessoas preparadíssimas. E aí eu vou aproveitar, apresentar rapidamente Rafaela, também seu currículo, e posteriormente chamarei Maria Beatriz para fazer a fala dela. Então, doutora Rafaela Albuquerque e Silva, que é uma das nossas convidadas também de hoje. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará. Ela é mestre em reprodução e sanidade animal, também pela mesma universidade, né, pela Universidade Estadual do Ceará. Ela é doutora em biologia das doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de Brasília, consultora técnica da Organização Pan-Americana de Saúde, atuando hoje no Ministério da Saúde, na vigilância entomológica e controle vetorial de flebotomíneos e triatomíneos, e é professora do Centro Universitário de Brasília nas disciplinas de epidemiologia, saúde pública e veterinária. Então, a partir de agora, nós daremos início às falas de cada uma. Primeiramente, vamos começar com Bia, né, Beatriz Araújo. Cada uma delas terá 20 minutos para as suas falas e, posteriormente, a apresentação de cada uma das duas, nós abriremos para o bloco de perguntas. Então, desejo a ambas uma boa apresentação. Muito feliz em recebê-las aqui. Rafa, que nos ajudou também na construção desse processo, desse curso. Muito obrigada por terem topado, por terem aceito o nosso convite e boa apresentação. Bia, se quiser começar, já pode começar, Pronto. viu? Nossa Senhora, quanta responsabilidade agora eu fiquei me sentindo. Mas, assim, eu já sei que a maior parte dos presentes aqui na nossa sala são dos nossos alunos, dos nossos futuros alunos. Mas antes eu gostaria de agradecer esse convite tão especial de participar desse momento, assim,
histórico desse curso de entomologia, que eu tenho certeza absoluta que foi assim com muito carinho, com muita dedicação que vocês organizaram esse curso. E eu sei que já faz um tempo que vem nesse planejamento, mas assim, de agradecer a Patrícia, de agradecer a Célia Borges, a nossa coordenadora Gênova, que me fez o convite, a Duarte, gente, que não tem como não deixar assim de falar, que eu também fiquei emocionada com o nome da turma, e assim, Duarte é uma pessoa muito incrível, muito especial, eu acho que na vida de todos da secretaria que conhece Duarte. Agradecer a Luana e a Rafaela de estar compartilhando esse momento com ela. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho. Pode. Pronto. Aí, para ficar na tela cheia, um quadradinho aqui. Pronto. Perfeito. Então, gente, Gênova me passou essa missão de conversar hoje com vocês sobre a vigilância entomológica no contexto das doenças negligenciadas. E aí eu fiquei pensando o que era que eu iria trazer para a gente conversar, que hoje nós estamos conversando, é uma sala de chá. E aí, como diz Thalita Monteiro, estamos na sala de chá. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho de conceito sobre vigilância e um pouco da nossa história. Então, assim, a vigilância em saúde, ela compreende as ações de atenção primária que são desenvolvidas de forma intersetorial e que devem ser dirigidas à prevenção de riscos e danos, sempre na prevenção de doenças. E as ações de vigilância em saúde, elas são direcionadas para grupos populacionais específicos e que devem servir para reorientar as demandas na área da saúde pública. E na nossa prática do SUS, a vigilância é um setor que deve conter e integrar diferentes segmentos, atuando de forma contínua e de forma bastante articulada. Então, a vigilância, resumindo, é uma das atividades mais antigas da nossa saúde pública. Então, assim, aonde a gente consegue trabalhar de forma integrada com vigilância em saúde? Aonde a gente pode aplicar e proporcionar essa integração? E também é sempre necessário e possível integrar todas essas áreas. Então, assim, historicamente falando, a gente pode perceber que a vigilância, ela de fato, ela é interligada. Ela tem que trabalhar de forma intersetorial e de forma bastante integrada. Não adianta a Secretaria só de Saúde trabalhar com os dados e as informações, e a Secretaria de Infraestrutura não está diretamente ligada às nossas atividades. Então, por exemplo, o SAMU, que trabalha diretamente com a gente, eles geram dados que a gente pode estudar, pesquisar, enfim, é um trabalho interligado, desde que mundo é mundo. Então, assim, a gente já sabe, já ouviu falar que desde a Grécia Antiga, que Hipócrates, que é considerado até os dias de hoje como o pai da medicina, ele já realizava observações sobre as doenças e estabelecia relações entre suas características e as do meio ambiente. Então, como as estações do ano, o solo, a água quente e outras, como, por exemplo, hoje a gente sabe que eu escuto desde menina que o mês de agosto é um mês de vento, um mês de ventanias, é um mês assim que muita gente fica gripada, que muita gente adoece. Então, desde a época de Hipócrates,
que ele já relacionava esse período do ano com as estações do ano, com o surgimento de doenças, as águas também mais contaminadas, a depender do período do ano. Então, Fracastoro também, ele lançou ainda, em 1478, entre 1553, a primeira teoria dos germes, onde as doenças são transmitidas por entidades e auto se propagam. Olha só, já vem aí transmitidas por entidades, os nossos vetores. Então, Paracelsus, no mesmo período, entre 1493 e 1541, já falava que a doença era atribuída a causas ambientais de vários níveis, ou seja, aprofundando os conhecimentos e os princípios de Hipócrates. E John Grant, em 1620 e 1674, ele foi um cientista e demógrafo britânico que é o precursor da construção de tábuas de mortalidade. Então, desde 1600, que a gente já trabalha com vigilância, com dados, com números e já, assim, com indicadores em saúde. Então, no século XIX, William Farr iniciou a coleta e análise sistemática das estatísticas de mortalidade na Inglaterra e no país de Gales. Então, assim, a gente pode, que entre os séculos, saem os séculos, e a gente já tem essa noção de que a vigilância, ela de fato é muito antiga, desde Hipócrates, que ele já investigava e trabalhava com vigilância. E não poderia deixar de trazer para vocês John Snow, né, que foi o pai da epidemiologia, que ele conseguiu identificar em Londres a fonte que era a causadora da contaminação de cólera. Então, ele fez aqueles croquis maravilhosos da época, que eu acho lindo, sou doida para fotografá-los. E, assim, ele conseguiu, de fato, com muita investigação, ele conseguiu mapear os cursos d'água e a principal fonte suspeita foi na casa das pessoas, e ele conseguiu, de fato, identificar a fonte que as pessoas pegavam água e se contaminavam com cólera, com o vibrião cólera. Então, também não posso deixar de trazer para vocês que o pernambucano ele tem uma alma megalomaníaca. Inclusive, tem um livro que só fala das megalomanias do pernambucano. Então, assim, nós tivemos no século XVII, eu ri demais quando eu li esse documento, que, assim, foi um tratado único da Constituição Pestilencial de Pernambuco, ou seja, o primeiro e o mais importante da época do início da nossa colonização, que trouxe essa questão da vigilância, de trazer essa investigação para o país, Pernambuco. Então, não posso deixar de dizer que eu me orgulho muito de João Ferreira da Roça, né? Que esse documento foi impresso em Lisboa, em 1694, e ele descreveu com detalhes, olha só que riqueza, a difusão e tratamento dos males que já assolava Recife desde 1685. Olha só que riqueza, gente. Então, assim, ele destacou os impactos da epidemia nos mais distintos âmbitos sociais, com consequências relacionadas tanto à fiscalização de costumes dos moradores, ou seja, limpeza das ruas. Então, se a gente voltar a séculos e séculos, a gente vai ver o quanto é importante a limpeza das nossas ruas na nossa saúde pública. E em 2017 foi instituída a notificação obrigatória. Gente, no século XVII a gente já tinha notificação obrigatória.
das doenças e estabelecendo um conselho para determinar as medidas de isolamento sobre as pessoas e embarcações e, inclusive, as mercadorias. Realmente, se a gente voltar a pensar um pouco, vamos refletir que no século XVII a gente já tinha fiscalização, a gente já tinha vigilância e a gente já tinha isolamento. Mas, na mesma época, o Porto de Veneza ficou famoso, né, na Itália, porque foi o primeiro a estabelecer regras no intuito de tentar impedir a chegada de uma grande epidemia, a peste. E quem é o responsável pela transmissão da peste? A nossa pulguita, a nossa pulga, um inseto. Então, a peste vinda da Ásia Central, denominada morte negra, e até hoje a gente chama de peste negra. Então, a gente já vê que os insetos são responsáveis e incriminados desde que mundo é mundo pela transmissão de muitas doenças. Muitas. Então, o processo de isolamento durava 40 dias. Por que 40 dias, né? E por isso ficou conhecido como quarentena. Uma importante medida que foi uma das primeiras formas de vigilância exercida sobre as pessoas doentes. Mas e aí, por que quarentena, né? A gente fica se perguntando, por que esse nome? Por que quarentena? Cuidado, área de quarentena. Isolamento, quarentena, enfim, as pessoas ficam de quarentena em casa, ficam de quarentena nos hospitais. E por que quarentena? Mas tudo tem um sentido na vida, né? E o sentido da quarentena, do ponto de vista religioso, que na época a religião era assim muito incisiva, né? O sentido religioso foi que 40 dias teria sido a duração do dilúvio que purificou a terra. Então, o barquinho lá, o barcão, né, porque foram muitos animais, inclusive insetos também, né, com certeza, na embarcação e que ficou 40 dias ali, todos presos. Então, simbolicamente, o termo quarentena faz uma alusão ao período do dilúvio, do grande dilúvio, que as pessoas e os animais, as famílias, algumas famílias, ficaram ali presas naquela embarcação. E os alquimistas, que a gente também não pode deixar de falar neles, né? Que são assim importantíssimos para a gente, eles acreditavam que um elemento químico poderia se transformar em outro em 40 dias. E aí vai se aproximando da nossa realidade, vai se aproximando historicamente dos dias atuais, onde a gente sabe que nós temos períodos de incubação variados para cada doença. E assim, mas no final a gente junta todas essas ideias e a gente pronuncia e vivencia e fala mesmo de fato o termo quarentena. Então, o elemento que estivesse na pessoa causando a doença se transformaria em outro após 40 dias. Então, o sentido no sentido histórico mesmo da palavra quarentena, começa com a embarcação e o grande dilúvio na nossa terra. E em 1808, que a gente já está mais perto, né, da gente, bem mais próximo, com a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, adotou-se a prática da quarentena de fato aqui no Brasil e de outras medidas sanitárias em todo o território nacional. Mas com a transferência da coroa para cá, nós recebemos algumas doenças, nós recebemos alguns insetos, piolhos, pulgas, enfim, Aedes aegypti,
mosquitos, a gente recebeu um monte de coisa também. Nós herdamos aí várias coisas que, infelizmente, a gente recebeu nesse período. E aí foi criado nesse período uma visita em saúde, a visita de saúde, que seria uma inspeção em todas as embarcações que atracassem no porto do Rio de Janeiro. E a principal função dessas visitas seria salvaguardar a corte portuguesa. Aquelas pessoas que vieram, que se transferiram de Lisboa para o Brasil. E as primeiras medidas oficiais era para proteger mesmo, de fato, a coroa e garantir o comércio das mercadorias e livrando o porto de doenças como a peste, o escorbuto, sarnas, hanseníase e a febre amarela. Mas, nesse mesmo período aqui, eu acho que Dr. Oswaldo Cruz, essa fotografia é bem emblemática, que ele aponta aí para os ratos, e para as pulgas e para os mosquitos. E ele foi assim, um verdadeiro guerreiro, desde essa época, que ele batalhava pelo controle de doenças, ele batalhava pelo controle desses insetos, desses vetores, desses reservatórios. E assim, eu já li até um documento que ele pagava um conto de réis, uma pataca, eu não me lembro direito qual a moeda agora, mas ele pagava por um saco de ratos aos meninos para que limpassem as ruas e eliminassem esses roedores da comunidade, especialmente de onde a coroa estivesse residindo ou passando uma temporada apenas. E aí, nesse mesmo período, em 1904, nós tivemos a revolta da vacina. Foi depois da vacinação se tornar obrigatória no país, também por Dr. Oswaldo Cruz, a população se recusou a ser vacinada e formou um movimento de resistência, que foi a vacina antivaríola no Rio de Janeiro. Então, historicamente falando, não é de hoje que nós temos resistência às vacinas. Então, assim, elas estão aí de longas datas e que a gente conta com ela ainda bem, né? Graças a Deus que a gente conta com as vacinas para nos proteger. Mas e aí, já bem pertinho, acredito que nós todos que estamos aqui vivenciamos a criação do SANAR, que foi, assim, para mim, um grande marco na saúde de Pernambuco e do Brasil, né? A Secretaria de Vigilância Executiva, SEVES, desde 2011, por meio do Pacto pela Vida, criou o programa SANAR, através do decreto número 39.499, em 2013, de junho de 2013, e incluindo formalmente os programas SANAR como superintendência no organograma da SES. Então, Pernambuco foi o primeiro estado brasileiro a desenvolver um programa específico para o enfrentamento das doenças negligenciadas, e algumas delas transmitidas por vetores. Então, a gente fala de doenças negligenciadas, fala de coroa portuguesa, fala de mudança de reino, enfim, os vetores estão envolvidos em transmissão de doenças desde que mundo é mundo, inclusive da época da quarentena de Noé. Então, o programa SANAR, ele tem como objetivo reduzir ou eliminar, enquanto problema de saúde pública, as seguintes doenças transmissíveis e negligenciadas: tuberculose, hanseníase, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose, filariose, geohelminthiase
E também o tracoma, que ocasionalmente pode ser também transmitida por vetores. A mosca lambe-olhos. Então, ainda no SANAC, é um orgulho, não é? Para mim e para todos nós pernambucanos, destaca-se a intensificação das ações de vigilância e controle da tuberculose e hanseníase integradas à sífilis e focadas nas equipes de saúde da família, na atenção básica, detecção precoce e tratamento dessas doenças, que ainda algumas a gente já tem com indicadores baixíssimos e outras precisamos continuar trabalhando por elas. E aí vem a vigilância entomológica aplicada à saúde, que vai ser o objeto do curso de vocês. E assim vocês vão conhecer bem direitinho essas criaturas aqui que eu estou mostrando. O flebotomínio, o triatomínio e os mosquitos do gênero Aedes, o Albopictus e a Aegypti. E o que é a vigilância entomológica? Bem, conceituando a nossa atividade principal, é que ela se caracteriza por uma contínua observação e avaliação de informações originadas das características biológicas e ecológicas dos vetores, nos níveis das interações com hospedeiros humanos e animais reservatórios. Sobre a influência de fatores ambientais, voltando para lá para o ambiente, que proporcionem o conhecimento para a detecção de qualquer mudança no perfil de transmissão das doenças. Trazendo para cá as doenças negligenciadas, que falei há pouco. Então, as medidas de prevenção e controle dessas doenças de transmissão vetorial, elas são pautadas de forma sistematizada, consolidação e análise dos dados entomológicos coletados. E aí tem que ser uma atividade sistemática e integrada com a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. Então, gente, informar é um processo dinâmico e complexo que envolve componentes tecnológicos, econômicos, políticos, conceituais e ideológicos, associados a um referencial explicativo sistemático, com enfoque interdisciplinar, intersetorial e, claro, com uma estratégia norteadora. Então, vigilância são aquelas 3 palavras clássicas. É informação, decisão e ação. A gente não tem vigilância sem essas 3 palavras de forma integrada. Então, a coleta e a análise desses dados, em entomologia, a gente consegue através de captura desses vetores, de captura desses insetos. Então, a gente tem, assim, para cada grupo, nós temos armadilhas especiais. E colhemos esses dados, recolhemos e transformamos em informações para que a vigilância possa atuar de forma efetiva na prevenção e transmissão de doenças e de epidemias e surtos. Então, assim, o principal objetivo da vigilância entomológica é investigar, conhecer, detectar a mudança do perfil de transmissão desses patógenos e recomendar medidas de prevenção e controle adequado. É o princípio básico da vigilância entomológica. E aí nós temos outros objetivos, que seria identificar espécies vetoras, analisar os aspectos biológicos e ecológicos, sempre associados à domiciliação e à transmissão desses patógenos, propor indicadores entomológicos, que vocês vão ver ao longo do curso, vários indicadores. Vocês vão aprender vários indicadores.
Além disso, identificar situações ambientais que possam favorecer a formação e as condições climáticas mais sujeitas à disseminação desses patógenos. Também recomendar medidas para eliminar ou reduzir a abundância desses vetores, porque se a gente sabe que naquele local, naquele quarteirão, nós temos muitos focos de mosquitos, a gente pode recomendar medidas para que a gente elimine esses focos. Então, e por último, eu trouxe para vocês que seria avaliar o impacto das intervenções na ocorrência dos vetores e na transmissão dessas doenças. E o que são os indicadores entomológicos? É qualquer medida contada ou calculada capaz de demonstrar uma situação que não é aparente por si só, mas que na saúde a maior parte dos indicadores é uma medida matemática, gente, e que ela permite a comparação entre situações de saúde de diferentes localidades em determinado período. Vocês vão estudar bastante esses indicadores. Então, eu só trouxe aqui uma provocação para vocês. Joguei no ar os indicadores entomológicos e que vocês vão estudá-lo em consonância com a epidemiologia descritiva. E assim, graças a esses vetores, aos fatores ambientais, aos fatores biológicos e ecológicos, que a gente tem a doença no centro da interseção, na interseção entre todos esses fatores ambientais, reservatórios e os patógenos, surgem as doenças. E com a vigilância, a gente pode reduzir as endemias, reduzir situações endêmicas em determinados locais. A gente pode prevenir epidemias, surtos e epidemias e pandemias. E aí, eu agradeço a vocês. E, assim, estou à disposição. Depois vocês podem pegar meu contato. E muito obrigada mais uma vez a Gênova pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. E, assim, sou entomologista de coração, trabalho há muitos anos com vetores e, assim, vou trabalhar por muitos anos. É uma área que eu amo e que é fundamental na vigilância e na prevenção de doenças, especialmente algumas negligenciadas. Obrigada. Bia, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Ai, Acho que você tocou em pontos focais, assim, nesse sentido. A gente tem o estado de Pernambuco, né, tem uma história com relação às doenças negligenciadas, na vigilância dessas doenças negligenciadas, na relevância que dá a elas, tendo em vista que o próprio nome já diz, né, doenças negligenciadas acometem populações em situação de vulnerabilidade, são negligenciadas por várias vertentes, indústria farmacêutica, enfim. E eu acho que é principalmente esse momento em que várias questões começam a voltar, várias doenças que já tinham entrado em eliminação, enfim, começam a retornar. Eu acho que é um ponto focal para ser tocado. O retorno da fome, enfim, de diversas vulnerabilidades sociais. E aí, sua apresentação, sua fala foi de extrema relevância nesse sentido, de extrema relevância. É uma fala muito potente, uma apresentação muito potente, e acredito que foi, de fato, uma aula de saúde pública para todos nós. De história, eu amo história. Isso, exatamente, e a gente tem que saber da história, né, para entender em qual lugar a gente está hoje, inclusive para fazermos críticas ao cenário que temos hoje. E a nossa alma megalomaníaca, né? Tinha que ter aí, né? Exatamente. Isso é histórico. Sim. Eu vi, as meninas estão falando aqui, a minha assessoria de imprensa. Está aqui dizendo que temos 93 pessoas na sala. Então, eu quero agradecer as 93 pessoas que estão assistindo, recebendo a palavra da saúde pública. Um agradecimento entomológico, gente. Olha aqui, ó. Um abraço entomológico, aí de Bia. Bonequinhas que eu deixei aqui de propósito para mostrar para vocês, que elas estavam lá em cima. Mas eu desci
porque elas, assim, são a representação da minha alma, gente, da minha vida. Arrasou no seu cenário, Bia. Arrasou no cenário, na fala, na apresentação. Muito obrigada. Aí você fica aí com a gente, porque certo. Rafa vai fazer a apresentação dela agora. Vou chamar a Rafa para já se posicionar, se colocar. Bia, agradeço mais uma vez. E depois já fala de Rafa, reforçando que a gente vai abrir para as perguntas e Bia e Rafa estarão disponíveis para respondê-las, tá certo? Rafa, se você quiser, já pode dar início. Boa apresentação. O teu microfone está fechado, Rafa. Estava fechado. Estava com medo de falar na hora errada. Então, na verdade, eu vou começar não vou começar agradecendo, eu ia fazer o contrário, eu vou começar parabenizando. A gente que trabalha com entomologia vê ao longo dos anos, né, essa vigilância ela sendo cada vez mais difícil de ser executada mesmo, né? Porque ela acabou perdendo ao longo do tempo, e eu acho que isso ficou claro na fala da Patrícia, da Célia também, né? Todo esse processo de desestruturação. Então, eu queria parabenizar o Estado de Pernambuco, né, por essa iniciativa de reestruturar a vigilância entomológica nas macro-regionais, né? A primeira coisa que eu queria falar, de fato, era isso, né? E, em seguida, agradecer a oportunidade de eu poder participar desse momento, que todo mundo já enfatizou aqui como muito emblemático, né? E, mais uma vez, né? Tá todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz no Estado, todo mundo feliz aqui no governo federal também, no Ministério da Saúde, né? Porque a gente pode hoje, talvez, apontar um estado como sendo o modelo, que poderia ser modelo para outros estados, né? Então, enquanto em outros estados a gente tem todo esse processo de desconstrução, no estado de Pernambuco a gente está tendo esse fortalecimento, né? E aí isso oxigena muito, né, a rede, né? Porque quando a gente fala de vigilância, a gente está falando sempre de rede, tá? Então, eu queria começar realmente parabenizando. E aí, alguém vai precisar colocar aqui minha apresentação, porque... muito obrigada. Obrigada, Nova. Então, assim, vocês devem estar se perguntando por que o nosso tema ele é igual, né? O tema que a Bia apresentou é vigilância entomológica também nas doenças negligenciadas, mas eu tenho certeza que é porque a Genovita sabia que o nosso olhar, né, ia ser complementar, e que de fato foi. Então, acho que a Bia trouxe, né, de maneira muito bacana todo o processo da história, da vigilância em saúde, né, enfim, da saúde pública mesmo. E aí, aqui eu vou pegar a deixa dela, né, e falar um pouquinho, assim, sobre, talvez, trazer um pouquinho mais relacionado ao desafio que vocês vão ter, vocês enquanto estudantes, né, durante o seu processo realmente de formação, né, os desafios que vocês vão ter logo após a formação, né, de tentar trazer um pouquinho para a gente a resposta, né, com relação em especial, a biologia e comportamento desses vetores, né. Então, eu resolvi começar trazendo o conceito de doenças negligenciadas, né? Porque quando a gente pensa em negligência do português, a gente pensa, né, coisas que não são, talvez, levadas em consideração ou que não é dada a devida importância, né? E aí eu queria dizer para vocês, gente, que existe um porquê da gente chamar, né, diversas doenças, dentre elas as vetoriais, né? Algumas das vetoriais como negligenciadas, mas eu queria deixar claro que elas não são negligenciadas para quem trabalha diretamente com elas, né? Então, normalmente a gente fala sempre, né, usa sempre esse termo e faz parecer que em todos os níveis, digamos, a gente tem esse tipo de negligência, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa no conceito, e aí talvez se situando exclusivamente o conceito do português mesmo, né, para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, né, as doenças negligenciadas, como a Luana até pontuou quando ela foi falar agora, são doenças que acontecem, né, de maneira muito mais massiva, né, maciça, em populações que são vulneráveis socioeconomicamente, né? Então, a gente pode falar um português mais claro, né, quase dizendo que são doenças que a sua maior magnitude é na população pobre mesmo, né? E aí, considerando isso, né, esse fato, a gente acaba tendo, isso também foi apontado pela Luana, né, um baixo investimento da indústria farmacêutica, né, em especial para o encontro de novas moléculas, né. Então, por exemplo, aqui no Ministério, eu trabalho com leishmaniose e chagas, né, e a gente tem um arsenal muito restrito de medicações, né. Isso porque, de fato, a gente tem poucas pesquisas que enveredam, né, por essa área.
Então, o que a gente tenta ao máximo é a gente tentar proteger essas medicações, né, para que elas sejam utilizadas quase que exclusivamente para essas doenças, né, e que a gente não tenha um processo, por exemplo, de resistência desencadeado, né, pelos parasitas. Então, é por isso que a gente protege tanto, né, porque a gente não tem esse investimento da indústria farmacêutica. E aí, por outro lado, esse investimento ele não é efetivo porque talvez a gente não tenha um mercado tão promissor, né, porque já que a gente está falando de populações que são vulneráveis, né, então o mercado seria voltado para os governos, né, e talvez isso não seja o interesse da indústria farmacêutica. E aqui jamais eu estou querendo justificar a indústria farmacêutica, tá? É mesmo só para trazer todas as informações que existem. O segundo ponto, assim, dentro do conceito, é que a gente tem, na verdade, são doenças que a gente tem poucas medidas de prevenção e de controle que são efetivas, de fato, né? Então, a gente tem poucas possibilidades, talvez, né? E eu acho que quando eu começar a falar um pouquinho sobre a própria vigilância, vocês vão entender, né? Porque existe toda uma complexidade, e aí eu fico muito feliz de vocês estarem tendo essa oportunidade de um curso tão robusto de 5 meses, porque daí vocês vão ter a possibilidade de conhecer mais a fundo realmente a biologia e o comportamento desses vetores, para vocês entenderem a importância do trabalho de vocês, mas não só isso, né? A complexidade que é, de fato, você estabelecer esse tipo de atividade, né? De maneira continuada. Então, aqui embaixo, eu coloquei a lista das doenças, e aí em vermelho estão as doenças vetoriais, né? Então, só para vocês terem uma noção de que praticamente todas a grande maioria das doenças negligenciadas, elas de fato são doenças vetoriais, né? E a importância da gente fortalecer realmente essa nossa rede de vigilância. E aí, gente, eu queria deixar claro, e aí eu trago esse conceito, eu gosto de conceitos, né? Apesar deles poderem mudar ao longo do tempo, né? De acordo, enfim, com a biologia, que não é uma ciência exata, mas eu queria deixar claro que esse é o conceito de saúde única, né? É um conceito que a gente vem discutindo muito hoje, mas é um conceito antigo, né? E que muitas vezes a nossa prática realmente dentro da saúde pública, né? A gente já muitas vezes, em muitas situações, a gente faz uso, né? Então, hoje eu trago esse conceito no intuito de que vocês entendam que a vigilância entomológica está embutida dentro de um processo realmente de controle de doenças, né? E que a gente, por exemplo, eu não consigo dissociar a vigilância, aliás, a saúde, né, animal, né, aqui eu estou excetuando os humanos, né, da saúde humana, da saúde ambiental. E quando a gente pensa em todas essas saúdes, digamos assim, eu teria um impacto direto, né, realmente na biologia, na distribuição, na frequência, no comportamento dos vetores, né. Então, se eu tenho um processo, né, que pode agredir a saúde ambiental, eu posso mudar toda a temática das relações existentes naquela área, né? E aí, nesse sentido, eu posso impulsionar, por exemplo, aquele grupo de vetores que estariam ali equilibrados, né, e que precisam se dispersar, né, em nome da sobrevivência, né? E assim eles vão passando por um processo de adaptação e vão conseguindo realmente, né, colonizar, enfim, habitar, ocupar nichos ecológicos que primariamente não eram deles, né? Mas eles vão conseguindo, de fato, ter uma interação talvez maior com a nossa população, né? Seja a população de hospedeiros, seja a população, de fato, de reservatórios, né? Quando a gente fala de saúde animal e fala de saúde humana, da mesma forma, né? Você tem diversas doenças que são de transmissão vetorial, então aí eu preciso encontrar uma forma de reduzir essa interação, né? Desses vetores com esses animais, né? Então, eu não tenho como trabalhar de maneira isolada cada um deles, né? E eu estou voltando talvez nesse assunto, porque eu quero que vocês entendam que a vigilância entomológica ela não é feita sozinha, né? Acho que a Bia trouxe muito bem, e eu termino também da mesma forma, né? A palestra trazendo o conceito de vigilância entomológica, ela falou muito bem do conceito, que é uma atividade continuada, mas eu queria deixar claro que é uma atividade que é transversal. Então, na verdade, vocês vão trabalhar diretamente com a vigilância entomológica, vocês vão ter que ter uma interface, sim, com a vigilância epidemiológica, né? Que vai estar muito mais ligada à saúde humana. A depender da doença que vocês trabalham, se for uma doença, né, que a gente tenha conhecido, os reservatórios naturais, silvestres ou domésticos, vocês vão ter uma interface também com essa vigilância dos reservatórios, né? Então, na verdade, eu costumo dizer que a vigilância entomológica é um meio, né? É um meio que se a gente tiver, né, informações suficientes
Aí, para trabalhar nesse meio, a gente consegue entender o fim, entende? Eu poderia necessariamente dizer, só simplesmente dizer que uma doença ela teve um número de casos aumentados, né? Mas se eu soubesse, se for uma doença vetorial, eu souber exatamente o que poderia estar acontecendo com aquela população de vetores, se isso poderia estar ligado, por exemplo, ao meio ambiente, ou estar ligado a um período de sazonalidade do próprio vetor, eu consigo explicar por que houve esse aumento. Eu não trabalho só com fato, né? Eu consigo trabalhar com todo. Então, eu queria deixar claro que, assim, em especial para mim, né, que trabalho com entomologia, mas que a gente precisa realmente ter ciência disso, né? Ter ciência da importância da vigilância entomológica, da importância do meio, né? De você entender, né? O porquê que isso está acontecendo numa área e muitas vezes não acontece em outra área, né? Então, existe uma explicação e muitas vezes essa explicação está dentro desse quesito ambiental, biológico, ecológico. E aí, gente, quando a gente pensa nas doenças de transmissão vetorial, aí eu tenho o que a gente chama de tríade epidemiológica, né? Que a epidemiologia ela vai trazer um pouco sobre informações, né, sobre o comportamento, né, bem a grosso modo, o comportamento das doenças mesmo, né, em termos de frequência, distribuição e muitas vezes causa, né. E aí, nesse sentido, eu tenho uma tríade porque eu vou ter, de fato, e aí eu posso trazer o conceito novamente de saúde única, né, eu vou ter que ter, né, dentro daquela área, os vetores, né, que aí em especial são os vertebrados, eu tenho os hospedeiros que são suscetíveis, que são os vertebrados, né, e aqui eu coloquei em especial os humanos, né? E eu tenho os agentes etiológicos que estão linkados realmente aos reservatórios do agente de fato, né? Então, por exemplo, para essa cadeia ela de fato se efetivar, eu necessariamente vou partir do pressuposto. A minha premissa é que esse vetor ele teve contato com o reservatório, que é quem alberga o agente, então ele conseguiu se infectar aqui nesse momento, e depois ele teve um contato com um hospedeiro suscetível. E quando eu falo de um hospedeiro suscetível, eu estou falando de uma pessoa que imunologicamente está suscetível, né? Ou seja, se ela tiver o contato direto com aquele agente, ela possivelmente vai desenvolver essa doença, né? Que a gente está tentando prevenir ou controlar, né? Então, eu preciso necessariamente de um processo de interação, tá? E aí, o que a gente pensa quando a gente fala da vigilância entomológica é a gente estar vigilante a essas possibilidades de interação, né? Então, o que eu quero, quando eu falo da prevenção, é impedir que esse vetor, que já teve contato com o reservatório, ele tenha um contato, de fato, com um hospedeiro suscetível. Esse é o meu objetivo. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que todos os vetores, né? Claro que existem alguns poucos vetores que foram introduzidos, mas boa parte dos vetores que a gente tem, seja para as leishmanioses, seja para chagas, seja para, enfim, a qualquer doença vetorial, boa parte desses vetores, boa parte, não todos, né, mas boa parte, eles são nativos, né? Ou seja, eles fazem parte do nosso contexto mesmo, né? Eles fazem, ecologicamente, eles fazem parte da nossa cadeia. E o nosso objetivo, de fato, não é acabar com eles, né? Quando a gente fala de chagas, aí todo mundo lembrava do teratoma infestas, né? O nosso objetivo era eliminar o infestas, né? Acabar com eles. Mas o infestas não é uma espécie que é natural do Brasil, né? Ele foi uma espécie introduzida. Quando a gente pensa nas leishmanioses, então, os vetores que a gente tem aqui presentes, eles são vetores que a gente chama de autóctones, né? São aqueles que vivem, fazem parte realmente da nossa fauna. E aí, nesse sentido, se torna muito mais complexo, mais difícil você achar que você pode eliminar. Então, se ele faz parte da nossa fauna, ele tem algum tipo de contribuição dentro das cadeias ecológicas realmente, né, nossas, né, no nosso país. E aí, nesse sentido, eu queria deixar isso claro. Nosso objetivo não é eles existirem. Nosso objetivo é a gente ter um contato muito íntimo e próximo com eles, né? E aí, devo dizer também que e se eu puder culpabilizar alguém, a gente culpa a si mesmo, né? Então, essa nossa interação é muito maior porque a gente, de fato, que causou isso, né? Quando a gente vai expandindo, enfim, e destruindo os habitats que são naturais desses insetos, né? Então, agora a gente está só correndo atrás do prejuízo, né? Então, hoje, o que a gente tenta fazer é isso, né? Não é, tipo, morte aos tratominhas, às pulgas, aos mosquitos, não é necessariamente isso que a gente quer, né? O que a gente quer é viver em equilíbrio. O que a gente precisa é que, de fato, essa interação ela seja reduzida. Esse é o nosso objetivo. E aí, quando a gente pensa, né, em todo esse processo, digamos que a gente não conseguiu, de fato. Eu não consegui prevenir, né, realmente, aquele inseto que estava infectado, ele acabou me picando, ou picando o meu cão, e aí a gente agora adquiriu, né, enfim, uma doença. Quando a gente não consegue fazer essa prevenção,
tudo que a gente quer agora é evitar desfechos que são mais desfavoráveis do que ficar doente. E aí, nesse caso, seria morrer. Então, o que eu preciso agora é, de fato, né, diagnosticar o mais rápido possível aquela pessoa, já que eu não consegui prevenir, e prover o tratamento mais adequado, né, que tiver, que for ofertado pelo SUS, de fato, o melhor para aquela daquele caso, eu tenho que começar a pensar assim, que características, por exemplo, né, mais macro, poderiam ter viabilizado realmente essa interação que a gente tanto quis, né, interromper. E aí é nesse momento que a gente tenta traçar possíveis locais de infecção. Onde é que, de repente, a Rafaela realmente contraiu essa doença, né? Será que foi, de fato, na casa dela? Será que ela fez alguma visita a alguém? Ela fez alguma viagem? Ela contraiu nessa viagem? Será que ela, de repente, não fez uma viagem, mas foi dormir na casa de uma amiga, que é uma área, né, mais fechada, de mata, etc. Enfim. Então, existem N possibilidades. Mas o nosso objetivo, e aí entra muito, né, a vigilância entomológica, é a gente definir qual que seria o local provável de infecção, né, naquele caso. E aí isso, mais uma vez, a gente não conseguiu prever o caso da Rafaela, né? Mas, de repente, a gente consegue prever os outros casos que possivelmente ocorreriam no futuro, né, se a gente não intervir agora. Então, vejam, né, que o nosso objetivo é sempre prevenir o aparecimento de novos casos, né? Se eu não conseguir, de fato, prevenir em algum momento, que a gente consiga entender o que de fato naquele momento aconteceu e, a partir daí, tentar, para aquela região, prevenir os demais casos, os próximos casos, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão, né, deles existirem, deles estarem aqui, enfim, e de muitas vezes a gente não conseguir necessariamente eliminar esses vetores, né, a gente... Então, eu trouxe aqui 4 pontos que, no meu ponto de vista, né, e também no tempo, eu acho que são mais relevantes para a gente discutir, ou então abrir para discussão, né, a gente nem precisa necessariamente discutir agora, mas para que vocês entendam que todo esse processo de conhecimento do vetor, da biologia, do comportamento desse vetor, ele é fundamental para a gente determinar em que situações eu teria um risco maior ou um risco menor. Né? E aí eu trouxe esses 4 pontos, né, que eu vou explicar cada um para vocês. Então, é o grau de antropofilia desse vetor. Então, quando a gente fala de antropofilia, é a predileção, digamos assim, que esse vetor teria dos hospedeiros humanos, né? O quanto é que, de fato, ele gosta de se alimentar, o quanto que ele se aproximaria, né, para fazer o seu repasto sanguíneo, a sua alimentação sanguínea. O segundo ponto está referente às interações ecológicas desses vetores com os reservatórios, que poderiam ser reservatórios silvestres mesmo ou reservatórios domésticos, né? O terceiro está relacionado com a ação dos vetores ao ambiente antropizado, que é referente ao ambiente que foi modificado pelo homem. E o quarto está relativo à competência daquele vetor em transmitir aquele parasita, porque nem todos os vetores eles conseguem pautado numa interação, né, parasita hospedeiro. Quando a gente pensa nos 2 primeiros, tanto no grau de antropofilia como na interação ecológica com os reservatórios, né, dos vetores, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a distribuição de vetores e de reservatórios, e aí isso aqui não está no slide, tá? Essa distribuição, primeiro, ela tem que ser concomitante, né? Eu tenho que ter uma sobreposição de distribuição, né? Então, os vetores, eles têm que estar distribuídos nas mesmas áreas, obviamente, né? Que os reservatórios estariam distribuídos, ou eles estariam distribuídos na mesma área que os outros hospedeiros suscetíveis, né? No caso, a gente estaria distribuído. Então, por exemplo, quem nunca, né, acordou por conta de muriçoca, né? Então, a gente tem uma sobreposição de populações, certo? Na minha casa moro eu, mais uma população de culex, né? De muriçoca. Então, é só para deixar claro, enfim, que existe essa sobreposição. E quando a gente pensa de uma maneira mais macro, nessa sobreposição da distribuição, né, enfim, dos animais, sejam vertebrados ou invertebrados, a gente, obviamente, tem que essa distribuição, ela está linkada com o tipo de ambiente, né? A gente tem biomas diferentes, né? E esses vetores, eles vão ocupar biomas diferentes, assim como os vertebrados vão ocupar biomas diferentes. Quando eu tiver essa sobreposição, realmente, de biomas, eu tenho uma maior interação, né? Isso acaba sendo meio que óbvio. Mas um dos pontos que eu queria trazer aqui, que talvez, né, seja um ponto que vocês trabalhem, né, no curso de vocês, é com relação à comunicação desses vetores, né? Então, assim,
quando eu falo da antropofilia, que é essa predileção, e quando eu falo da interação com os reservatórios, eu parto do pressuposto que isso acontece porque existe uma sobreposição geográfica, obviamente, mas não só por isso, né? Existe uma forma, né? É como se fossem atrativos químicos, né? Como se existissem, né? Porque existem, de fato, alguns compostos químicos que eles servem para comunicação. Essa comunicação ela pode ser feita entre duas espécies, que é o caso, aliás, dentro de uma mesma espécie, desculpa, que é o caso dos feromônios. Então, por exemplo, a gente tem, dentro dos flebotomínios, que é quem transmite as leishmanioses, a gente tem espécies que conseguem se comunicar, né, dentro de uma mesma espécie. Então, por exemplo, a gente tem um comportamento, né, de liberação de feromônios pelos machos que fazem com que esses machos se agreguem, né, e consigam fecundar as fêmeas, né? A gente tem, por exemplo, no caso dos flebotomínios, feromônios de agregação, feromônios sexuais, né? Enfim. Mas eu também tenho compostos químicos que são emitidos pelos próprios hospedeiros e reservatórios que podem atrair mais ou menos insetos, né? E aí fica muito claro da gente entender, se a gente for pensar assim, digamos que um dia de pescaria, vamos todos pescar e a gente tem um colega que é coberto por mosquito, né? Todo mundo é meio que picado, né? Mas tem uma pessoa que é sempre a mais picada, né? E aí isso existe uma explicação química mesmo, né? Ele pode estar emitindo alguns voláteis que atraem mais os insetos, né? Isso é real. Então, eu só queria trazer aqui para vocês que, por exemplo, quando a gente fala desse grau de antropofilia ou dessa interação ecológica também com os reservatórios, isso está relacionado ao fato desses hospedeiros desses reservatórios estarem liberando esses compostos químicos e atraindo esses insetos também, tá? Isso junto com a sobreposição geográfica, né? E aí já tem alguns estudos, né? E aí dentro desses conjuntos de estudos que trazem a importância, né, dos feromônios, de fato, entre eles o gás carbônico, o hexanol, o octenol e tantos outros, né? E aí, só para vocês ficarem cientes, que a gente tem se debruçado um pouquinho nisso, até para a gente tentar otimizar a captura de insetos, né? Então, se eu conheço, né, se eu sei que aquele grupo de insetos é mais atraído, né, enfim, não só pela luz, mas também por todos esses compostos químicos, por que não utilizar isso junto com as armadilhas luminosas para a gente otimizar a captura, entende? Então, isso é uma informação relevante para a gente, né? Daí aqui, eu só queria mostrar assim, a interação ecológica com os reservatórios, né? Que é o segundo ponto que eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho um Didelphis, né? Aqui eu tenho um punaré, e aqui eu tenho um cachorro do mato. E aí eu queria mostrar para vocês e falar um pouquinho, talvez abrir um pouco para que vocês tenham essa visão ampliada, de que o fato da gente ter encontrado, por exemplo, esses animais, né, infectados, seja com leishmania, seja com T-cruzi, isso não significa que eles necessariamente são reservatórios, né? E aí, dentro do curso de vocês, quando vocês forem estudar um pouquinho sobre a cadeia de transmissão, imagino que vai ter essa parte também da gente discutir um pouco isso, né? Essa possibilidade, por exemplo, da gente ter realmente só animais que albergam aquele agente sem necessariamente ter em quantidade suficiente para causar um novo caso daquela doença. Para as leishmanioses, tanto de Didelphis como punaré, isso aqui já é confirmado, né? Eles já foram, e aí já foram feitos estudos, né, locais, no sentido de mostrar que existe uma sustentabilidade da transmissão da população de vetores a partir realmente desses animais, né? Então, o que mostra realmente essa comunicação. Quando a gente fala da adaptação a ambientes que são antropizados, que são aqueles ambientes que foram modificados, eu só queria mostrar aqui para vocês, esse artigo, ele não é um artigo tão novo, mas ele traz, e é bem bacana, a abertura do gasoduto Bolívia-Brasil, e aqui só tem o estado de São Paulo, mas isso a gente consegue ver em outros estados, como o próprio Mato Grosso do Sul, que a gente tem, com a abertura desse gasoduto, né, e toda essa mudança ambiental, né, ano após ano, o aparecimento de casos, né, de leishmaniose aqui no estado de São Paulo, né, mostrando realmente o acompanhamento desses municípios que passaram a ter casos depois da abertura realmente dessa rodovia. E a mesma coisa a gente consegue ver aqui, né? Aqui eu tenho a distribuição de ocorrência de casos humanos, tá? Por ano. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas depois eu posso disponibilizar essa apresentação, se vocês olharem direitinho, assim como o artigo. Aqui eu tenho a distribuição de casos caninos, né? Então, só para vocês verem que existe uma sobreposição de casos humanos e caninos. E aqui eu tenho a distribuição dos vetores, né? Só para mostrar para vocês que existe realmente um processo de sobreposição, tá? E aí está acompanhando aquele caminho que foi feito realmente pelo gasoduto. E aí, por fim, já para a gente ir seguindo
mais ou menos para o final, o último ponto que eu trouxe para vocês, para a gente entender bem essa questão da biologia dos vetores, é referente à competência vetorial, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa ter a ciência de que nem sempre um vetor que se alimentou, fez o repasse sanguíneo num reservatório, ele vai estar apto a transmitir esse agente para outro animal, né? Para outro vertebrado. Isso ocorre em decorrência referente realmente ao ciclo do parasito, né? O parasito, uma vez dentro do tubo digestivo do vetor, ele tem que ultrapassar uma série de barreiras que são impostas pelo próprio vetor até que ele migre, né, para a porta de saída, né? O flebotomia, a porta de saída, por exemplo, é o tubo digestivo anterior, né? Seria a própria picada mesmo, né? Que ele coloniza ali nas glândulas salivares e tudo, né? Nessa região mais anterior. Já os teatomínios é na região mais posterior, né? Então isso tudo depende do tipo de vetor. E aí eu queria só mostrar isso aqui para vocês, né? Que é justamente isso. Eu tenho um flebotomínio que foi alimentado, esse sangue ele vai ser digerido, e esse sangue, uma vez alimentado, né, ele veio repleto, enfim, de macrófagos infectados, células infectadas ou formas de leishmania livres, né? E aí eu tenho todo um processo que começa com a necessidade do parasito ter que fugir realmente da ação das enzimas digestivas, para eles não serem digeridos junto com o bolo alimentar daquele inseto, né? Então, ele tem todo um processo, até que ao final, para não deixar nada complexo, ele acaba se aderindo e colonizando uma válvulazinha que é análoga à nossa epiglote, e aí ele começa a corroer essa válvula, o que faz com que o flebotomínio não tenha mais controle sobre o que ele está ingerindo, né? Então, ele ingere, mas ele regurgita. Então, ele não tem mais controle da deglutição, né? E aí, por isso que ele faz a regurgitação. Né? Então, você imagina que o parasita ele precisa conseguir ultrapassar uma série de barreiras aqui para ele conseguir ser transmitido realmente para um outro hospedeiro. E aí, hoje, quando a gente pensa nas leishmanioses, né? Na leishmaniose visceral, na verdade, né? A gente tem um novo vetor, que inclusive eu quis trazer isso porque todo o processo de suspeição, já que a Bia falou que vocês são tão megalomaníacos, né? Todo esse processo iniciou em Pernambuco mesmo. Então, tinha um município que a gente não tinha a presença do vetor, mas sim tinha casos da doença, e aí começou a suspeitar que outra espécie estaria transmitindo. E aí se encontrou inicialmente ele naturalmente infectado, mas mais uma vez, né? Aquele parasita ele poderia ser digerido, né? Logo depois, enfim, do processo de digestão. E aí outros trabalhos foram sendo elaborados, inclusive esses trabalhos foram todos, a grande maioria, foram feitos pelo grupo do AG Magalhães, né, que é a Fiocruz aí de Pernambuco, e aí comprovou de fato que a Migonomia migone, ela tem essa capacidade sim de fazer a transmissão. Eu queria só deixar claro que isso foi comprovado em alguns locais, né, e que toda vez que a gente tiver, né, essa possibilidade, que a gente tente fazer essa comprovação também de maneira mais local. E aqui é só para mostrar que é um outro vetor secundário também da leishmania infanto, né, que é a Lutzomia cruzi, também mostrando que a fase final, digamos assim, né, para eu considerar que aquela espécie realmente ela é competente, é justamente a transmissão experimental. E aqui é só para mostrar para vocês, né, que de fato há essa transmissão experimental. Então aqui eu tenho, por exemplo, cães de 1 a 6, eu tive fêmeas que foram expostas, né, num processo que a gente chama de xenodiagnóstico, né, ou seja, eu coloquei esse cão que estava infectado com leishmania infanto, né, e coloquei essas fêmeas, né, junto com eles, né, e daí desses, uma parte se alimentou, outra parte não, dos que se alimentaram, uma parte sobreviveu, outra não, e dos que sobreviveram, uma parte foi colocada para realizar o segundo repasse em um outro hospedeiro, né, e aí a gente consegue ver realmente no segundo hospedeiro, e a gente consegue ver algumas que se tornaram de fato infectadas, né? E aí, só para a gente já chegando na finalização, né? Não vou falar novamente o que já foi dito pela Bia, mas eu queria só enfatizar que a gente só consegue ter, existem inúmeras lacunas, né, ainda dentro da biologia, mas a gente só consegue ter, ou a gente só conseguiu descobrir um pouquinho, né, do que eu falei para vocês, né, porque na verdade a biologia dos vetores ela é mais ampliada possível, mas a gente sabe que existem inúmeras lacunas. A gente só conseguiu aprender o que hoje a gente sabe porque existe a vigilância entomológica, né? Então, a vigilância entomológica, ela é fundamental e ela é uma atividade que ela é quase que estritamente realizada pelo serviço de saúde, porque o serviço público é o único que consegue dar sustentabilidade realmente a esse tipo de atividade,
ao ponto dela ser feita de maneira ininterrupta, dela ser feita de maneira continuada, né? Então, daí a nossa importância, né? Da gente manter isso, porque você imagina, como que eu vou saber se existe sobreposição? Se eu fizer as capturas. E adianta fazer a captura uma única vez? Obviamente que não, porque a gente sabe que existem fatores ambientais que podem estar influenciando no processo de aparecimento desses vetores. Então, se eu conseguir fazer de maneira continuada, como a gente preconiza dentro do serviço de saúde, eu consigo ter uma resposta muito mais real, né? Então, eu só consigo, por exemplo, falar de densidade, de sazonalidade, sabe? Se eu, de fato, estiver vigilante à ocorrência realmente daquele vetor, né? Eu só consigo fazer uma avaliação, por exemplo, de uma medida de controle que foi indicada, se, de fato, eu puder fazer uma atividade entomológica depois, para poder saber se aquela borrifação deu certo ou ela não deu certo, né? A vigilância entomológica é uma das formas mais capilarizadas, né, junto com a atenção primária, por exemplo, que você tem junto à comunidade, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer um monitoramento, que a gente vai em diversas áreas, uma vez por mês, ao longo de 2 anos, tipo, você vira igual um agente comunitário de saúde, uma fonte inesgotável de informação também, né? E daí você tem toda essa importância, né? Todo esse contato direto com a comunidade. Você tem todo esse contato direto e essa observação maior no sentido do risco ambiental para a ocorrência das doenças, né? Tipo, antes era assim, agora não é mais, é por isso que eu tive o aumento de vetores, ou é por isso que eu tive a redução de vetores, entende? Então, é uma atividade que ela não é pontual, que ela precisa ser feita de maneira continuada e que a gente precisa cada vez mais fortalecer, e é uma atividade que a base inicial dela é a captura dos vetores, né? E aí, a gente sempre fala de vigilância entomológica, né? Mas a entomologia é o estudo do inseto, né? E nem todos os vetores são insetos. Então, eu queria também, assim, ampliar a cabeça de vocês para isso, por isso que eu botei barra de invertebrados, né? Porque a gente tem aí aracnídeos, a gente tem os molúsculos, né? Que a gente também faz essa atividade, que vocês também, quando começarem a trabalhar, também vão fazer essa atividade, né? Então, se a gente for pensar em todos esses grandes grupos que a gente acaba trabalhando, a gente vai ter formas diferentes da gente fazer a captura, e sabia falar um pouquinho para vocês, né? Então, a gente tem capturas que são feitas a partir de armadilhas luminosas, capturas que são feitas, né, a partir da captura de fato manual, utilizando atrativo, né, enfim. Então, a gente tem uma possibilidade, muitas vezes disponível para o serviço de saúde, muito mais ampliada de tipos de armadilhas que a gente pode utilizar para poder ter a real certeza, digamos assim, não só da densidade, mas também da diversidade de vetores que a gente pode ter numa área, né? E aí, por fim, ficou faltando só 7 anos aqui, gente, não sei o que foi que aconteceu, mas eu queria pontuar isso, né? Que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala da vigilância é a captura. E eu queria deixar muito claro aqui, até porque a gestão também do Estado está aqui, né? É uma gestão excelente, tá? Já digo de antemão, sou suspeito para falar, é que esse processo, né, que é dispendioso, né, que precisa de muito recurso, né, financeiro, humano, etc., que começa com a captura, quero deixar muito claro para vocês que a captura não é uma atividade braçal, não é uma atividade simples de você fazer, a captura é o ponto de partida. Se você faz uma captura de uma maneira incorreta, você tem um resultado que não reflete a realidade e você vai estruturar todo um planejamento a partir de um dado irreal. Então, a captura, que é o nosso ponto de partida, ela deveria ser a atividade melhor executada, né? A atividade, digamos, mais cuidadosa, digamos assim, que a gente poderia fazer. Então, esse olhar que vocês vão adquirir ao longo da vivência de vocês, né? E esse olhar mais para o risco ambiental, tipo, vamos colocar essa armadilha aqui, não ali, sabe? Isso faz toda a diferença, né, na atividade de fato de vigilância, né? Então, começa com a captura. Da captura, a gente vem para poder fazer todo o processo de triagem, de identificação, que é extremamente relevante também. Se você identifica errado, você também traça todas as estratégias de maneira errônea. Esses dados, eles vão virar informação. Essa informação, ela de fato vai virar conhecimento sobre aquela população de vetores daquela área. E eu devo dizer para vocês que a gente não consegue fazer inferência com relação aos vetores. Então, muitas vezes tem um comportamento numa área, um comportamento totalmente diferente numa outra área. Por isso que a entomologia é uma atividade também localizada. Então, vai gerar esse conhecimento todo, ao ponto de a gente poder tomar as medidas realmente de prevenção e de controle, que seria a nossa ação, né? Então, e isso tudo, gente, está interligado, né? Isso tudo vai dar subsídio para a gente, vai ser meio para a gente entender por que essa doença ela reapareceu,
ou por que ela aumentou, ou por que ela diminuiu também, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero ter outras oportunidades. E é isso, Lu. Rafa, muito obrigada. Como eu disse para a Bia, eu vou dizer para você também. Foi uma fala extremamente importante. E é aquela coisa, se tivesse combinado as duas, não teria dado tão certo, porque, de fato, vocês se complementaram muito bem, assim. E aí eu fiquei pensando no início da fala de Bia, né, com relação à intersetorialidade, a esse diálogo entre diversas áreas, que é o SUS, né? O que constitui o SUS, é o que faz o SUS tão singular e tão relevante. Esse diálogo, essa importância, essa troca, que aí eu acho que essa integração e essa integralidade, que eu acho que é o que a gente sentiu muito, principalmente no desenvolvimento desse curso, assim, dialogar com a LACEN, dialogar com outras diretorias internamente, sabe? Com pessoas externas como você, né, do Ministério da Saúde, enfim, que contribuiu muito para a construção desse curso. Então, assim, eu acho que, de fato, foram falas que se complementaram e eu acho que marca agora o início desse processo, né, e dessa nossa trajetória dentro desse curso. E aí, para não me estender muito falando, né, que eu também gosto de falar um bocado, tiveram algumas perguntas aqui. Tiveram duas que foi para mim, a pessoa não disse que era para mim, mas eu entendi que eu que vou ter que responder. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essas duas perguntas que seriam direcionadas para mim e vou sinalizar, depois eu digo as demais para vocês. Luiz Carlos falou que é importante abrir um curso de formação para os agentes de endemias, porque nós temos municípios em que eles não são capacitados, e qual é a proposta para esse público. E aí, com relação a isso, o que eu preciso sinalizar é que esse curso que foi desenhado, né, por nós aqui, enfim, a nível de Estado, ele tem uma proposta que ela está restrita, vamos dizer assim, às competências do nível estadual. Então, essas pessoas que estão em formação agora são os apoiadores que Patrícia falou logo lá no início, que foram selecionados nessa perspectiva de serem apoiadores de vigilância entomológica dentro das macro-regionais. Então, eles têm a competência de formar novos atores, inclusive de serem multiplicadores em regionais, e, consequentemente, as regionais para os municípios. Então, assim, eu acho que é um processo relevante, porque é um processo que vai acontecer em cascata e da maneira como a gente entende a saúde pública e a competência de cada nível, né? Institucional, vamos dizer assim. O Estado tem a sua competência nesse sentido, então nós vamos formar esses atores para serem multiplicadores para as regionais. E, consequentemente, as regionais podem fazer esse tipo de formação para os municípios. Então, além disso, ainda existe a competência municipal, né? Que eu acho que os municípios podem, inclusive, ter esse start, assim, de desenvolver um curso nesse sentido para os seus agentes de endemias. E, obviamente, que o Estado estaria na retaguarda para dar esse apoio, enfim, no que fosse necessário. Eu não tenho uma previsão, né, de quando ou como isso pode acontecer, mas eu acho que é um ponto importante, inclusive, para ser dialogado dentro do território, né, dos municípios, das regionais, enfim. Uma outra pergunta, que é uma pergunta semelhante, né, vamos dizer assim, é de Ana Rosa, que perguntou como fazemos para se inscrever nesse curso. E aí, não é um curso que vai ser aberto para o público em geral, ele tem um direcionamento específico para esses apoiadores de vigilância entomológica, que foram selecionados nessa seleção que foi feita logo no ano passado, se eu não me engano, que a gente realizou o ano passado, e esses apoiadores que vai ser o público que vai realizar esse curso. Então, ele não é um curso aberto ao público, mas eu acho que, como o pessoal já está pedindo, a gente pode pensar, né, futuramente em um curso assim nesse sentido, e aí já fica Rafa e Beatriz sinalizadas que vão participar com certeza. Aí a gente tem uma pergunta que foi direcionada para Beatriz, que é: qual o conselho para quem deseja fazer carreira na vigilância entomológica?
E Rafa também pode responder, né? Eu acho. Foi direcionada para a Bia, mas eu acho que Rafa pode ficar à vontade também para responder. Ai, gente, olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, deve ser uma pessoa que deva ter uma paixão por essa área, porque não é uma área, assim, muito fácil de você galgar espaços, porque, como o Rafa falou, geralmente e normalmente e via de regra, essas atividades são atividades ofertadas e desenvolvidas pelo serviço público. Então, são, assim, primeiro de lugar, paixão. Segundo, estudar bastante. E terceiro, correr atrás de uma oportunidade de fazer parte de uma seleção e de um processo para poder trabalhar em alguma instituição de pesquisa, de ensino, ou do serviço público da gestão mesmo. Mas, assim, a entomologia, ela é uma área que é ampla e que... Ai, que pergunta tão difícil. Mas, assim, eu acho que tem que correr atrás, tem que querer muito, desejar e se determinar. E, Seu pai falou que Rafa, se você quiser me ajudar aí nessa pergunta. Não, eu ia só, assim, na verdade, a minha experiência dentro da entomologia, ela foi uma experiência mais natural, eu acho. Entende? Assim, não foi uma... Eu não pensei nisso, até porque eu sou veterinária, né? Que veterinária trabalha com entomologia, né? Assim, são poucos. Então, eu não necessariamente tinha pensado, de fato, nisso, né? Mas eu acho que tem tudo isso que você pontuou, Bia, né? De não deixar as oportunidades, né, passarem, porque... Não deixar passar, estudar. Isso. Mas eu acho que é importante também a gente pensar, porque a entomologia ela é muito ampliada, né? Então, assim... encontrar também dentro da entomologia aquilo que você de fato acha que você gosta de fazer, que você tenha perfil. Às vezes você quer muito, eu queria muito saber identificar, mas você não tem muito perfil para identificação, né? Rafa, e a entomologia, ela é apicultura, ela é tudo. serviço também, ela também é serviço privado de essas firmas de dedetização, de toda essa parte de dedetização, de limpeza urbana, então a entomologia ela é uma área assim muito muito ampla, muito, mas é verdade, Rafa, nem todo mundo tem perfil de taxonomista, de verificação, de gestão. Então, assim, eu acho que tem que ir para o perfil da pessoa e estudar. É o que eu sempre falo. Mas eu corri atrás da entomologia. E tem muita... E assim, especialmente de unir as minhas duas formações, porque eu sou enfermeira e eu sou bióloga. Então, eu corri atrás. A minha monografia na Rural foi com Orthoptera gafanhotos. Mas eu persegui a entomologia médica, então eu fui para o Rio de Janeiro, tentar lá, estudar lá, e aí foi assim que foi. E quando eu voltei para Pernambuco, eu fui para o LACEN, fui trabalhar no LABEND, com entomologia médica. Então, eu corri atrás dela. Sim. Corri. Eu acho que é bacana, assim... isso vê, né? Vê exatamente isso, assim, essa amplitude que é realmente a entomologia, né? São muitos modelos de vetores, né? São muitos modelos de atividades, enfim. Então, eu acho que aí eu devo dizer outra coisa. É uma área que a gente tem pouquíssimas pessoas que de fato trabalham, né? Então, é uma área que tem uma escassez realmente de profissionais. Então, é uma área que, para quem de fato quer, tem muito espaço, né? Então, verdade. É isso. Esse período agora que a gente está vivenciando, né, um período muito bom para quem de fato quiser adentrar nessa área. Rafa, tem outra coisa importante que fica a dica aí, a deixa para o pessoal. Tá todo mundo se aposentando. Todo mundo se aposentando, assim, os servidores mais antigos, né, da SES e da FUNASA, está todo mundo se aposentando em Pernambuco. E aí a gente tem que formar.
essa nova geração aí, para que venham novos entomologistas, Sim. de todas as áreas, da apicultura ao taxonomista. Gente, eu acho que a resposta tá dada, né? E ter ótimas mentoras, assim, tipo Rafa e Bia, faz muita diferença, inclusive. Porque, na verdade, eu acho que é importante o que vocês trouxeram, porque a gente sabe que a saúde pública tem suas questões também, né? Que são problemáticas. É um sistema muito importante, mas que ainda carece de muito financiamento e de olhar de gestores mais sensíveis, assim. Apesar de nós termos muitos hoje. Então, eu acho que segue muito por esse caminho que vocês trouxeram de entender se de fato é isso que você deseja, que você quer, e ter também, né, como o Rafa colocou, esse manejo, enfim, entender quem você é para saber onde você quer chegar, eu acho, primeiramente. Eu acho que ficou meio filosófico aí, acho que é o negócio da psicologia. Pessoal, tudo bem? Eu dei uma pausa aqui porque agora falou mais de questão de escolha de área, né? O ponto essencial a gente já falou, né? No caso, elas falaram, o que vocês acharam dessa etapa, né? Você vê que é muita coisa, né? Muita doença negligenciada. O interessante, vocês puderam ver, tinha uma profissional também que é formada dentro da área, é enfermeira e bióloga, né, ao mesmo tempo, e foi voltar para essa área de vetores, né? Para vocês verem o tamanho da importância que tem essa área, né, de destaque, para a gente poder ter um controle desses vetores aí. E, claro, né, pessoal, a gente sabe que cada região tem vetores, em algumas regiões tem vetores diversos e algumas podem ter até os vetores que são compartilhados iguais, por exemplo, né, no caso, o Aedes aegypti, né, que é um vetor, por exemplo, está espalhado no Brasil inteiro, né, quiçá no mundo inteiro também, a gente sabe disso, né? Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu falar aqui. Bruno, Oi. bom dia. Bom dia, turma, tudo bom? Não, eu só queria falar que eu entendo um pouco sobre insetos, né? E assim, isso é uma área realmente que poucas pessoas sabem. Eu tive uma amiga que ela era bióloga e ela se aprofundou, né? Ela era da UERJ e eu tive muitas aulas com ela sobre insetos e eu ficava encantada com a aula dela, com as aulas, porque a gente não sabe diferenciar insetos, né? Eu não sabia na época, formiga, barata, gafanhoto, e eu acabei pegando toda a classificação com ela, assim. Hoje em dia eu explico para os meus filhos, não, peraí, barata, inseto, formiga não é inseto, aranha não é inseto. Assim, não foi muita coisa, mas foi bastante para mim entender um pouco e gostar também. Isso, porque tem classificações diferentes, né? Aranha é aracnídeo, né? Carrapato é aracnídeo, por exemplo, né? Então tem uma classificação diferente. Nem tudo é inseto. Não é inseto. Inseto é diferente, classificação é diferente, morfológica é diferente, estrutural diferente, né? Então tudo isso é diferente, né, gente? A gente sabe. Eu, por exemplo, eu sei disso também porque consegue, assim, não sabe dessas classificações dos insetos. Uhum. Isso, perfeito, perfeito. Tá, pessoal, eu parei aqui, tá bom? Eu vou colocar o vídeo aqui, porque agora é só parte de conversa dentro da área. Mas aí, pessoal, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou fazer chamada e vou liberar, tá? Só para avisar também, para deixar claro, eu vou deixar o vídeo aqui também, mas eu vou colocar no Ava, tá, pessoal? Eu já mandei, tô mandando para os links do vídeo. Vou fazer chamada, beleza? Eu sei que não tem muita gente aqui, né? Não sei nem se tá para ver a quantidade aqui. Mas eu vou pedir para vocês sabem o número de pessoas que está com problema na internet, podem falar a presença delas para a gente poder fechar a aula de hoje, tá? Beleza? Aí eu vou postar esse vídeo lá, porque é interessante, e vou postar os outros dois também no Ava depois. Beleza? Combinado? Combinado. Tá? professor. Beleza? Então a gente vai deixar chamada aqui, gente. Vamos lá. Aí vocês me ajudem, por favor, tá? Tem 22 pessoas assistindo a aula, Bruno.
Tá, beleza. Foi Qualquer temporal de... coisa, pessoal, eu tô aqui para tirar dúvida, tá? Quem não entendeu alguma coisa, quer conversar também, igual você falou, nesse vídeo, é legal. Eu gosto muito dessa área, né? Tanto que eu tô dentro dessa área. É apaixonante, Bruno, é apaixonante. A minha área é uma das partes das áreas que eu gosto bastante. Só que eu gosto de misturar um pouco com a parte de educação também, né? Eu não Aham. sou bom taxonomista, não vou mentir, não sou bom de identificação. Eu sei identificar alguns, claro, assim, eu digo taxonomista, identificar especificamente as espécies, que tem algumas pessoas que estudam bem taxonomia. Taxonomia é algo bem complexo. Asa de inseto bem Fino. detalhada, É. assim, eu sei o básico, pessoal, tá? Tipo assim, eu sei identificar o básico, agora. Uma coisa muito aprofundada também nem eu sei ainda, até porque eu também não tive nem tempo para isso. Até porque eu virei, como eu falo brincando, eu sou um entomologista em construção ainda. Eu só estudei entomologia no mestrado. Então, Não, né, o vocês já Bruno, sabem que. essa Ah, minha amiga era uma senhora já, ela já fez, ela conseguiu passar para uma faculdade federal, já idosa já, mas ela estudou muito, então ela sabia muito sobre insetos. Nossa, eu ficava assim, eu não sabia nada, na época eu não sabia nada sobre inseto. Para mim, inseto era inseto. Então, assim, ela sabia muito, ela estudou muito, ela se formou com 73 anos. E o que eu achei legal aí é que tem uma enfermeira que fez biologia, né? É biologia? isso, ela optou para ela aprimorar, como ela queria estudar entomologia. Mas qual que é a vantagem, gente, dessa situação? É que ela pode atuar em duas áreas, né? Ela consegue ter um conhecimento mais amplo, né? Então, isso também é legal, né? Ô, Pronto. Bruno, Oi. eu sou agente de combate de endemias. Então, isso é interessante. Você É. já foi? Você já foi? Hoje em dia você não trabalha É, mais com isso, não. eu vou fazer um curso técnico agora, De que é? Ah, legal. para me aprofundar mais em endemias. Ah, sim. Então Legal. você quer trabalhar, tentar usar dentro da enfermagem, por exemplo, para atuar também na área de endemia, Isso certo? aí, certo? Mas você já procurou Legal. saber? Quando você tiver um tempinho, você está agora no primeiro período, né? Mas assim, quando você tiver um tempinho, igual nas férias, dá uma pesquisada na área de enfermagem, trabalho de endemia, como é que funciona, como é que faz, entendeu? Para você já ter uma noção do que você tem que fazer para poder trabalhar com isso, entendeu? Essa Porque é a eu já sou ideia. de endemias. Sim, eu entendi, mas assim, você trabalha com essa área agora, não é isso? Sim? Então, mas aí para você atuar como parte de enfermagem, né? Tem chefe? Seu chefe é enfermeira, alguma coisa assim? Oi? Quem que é? Você trabalha com a parte de endemia. Quem que é? A quem que você responde lá no seu trabalho? Qual o profissional? Ah, ele é coordenador da Funasa. Ah, tá. Entendi. Então, você pode futuramente se tornar também um coordenador, né? Se tornar uma coordenadora, no caso, né? Também Mas eu já nessa fico área. satisfeita se eu fizer o curso técnico, que aí já é bacana mesmo. Uhum. E você gosta, né? Gosto. Não, é legal, sim, é Ah, legal, legal. isso é legal, isso é legal, gente, é legal. Isso aí, corre atrás do sonho de vocês, tá bom? Antes Oi. de você fazer a chamada, agora é a Uhum. contagem regressiva para P2, né? É, isso. A aula Você poderia. terminou hoje, isso aí, a Eu, aula terminou. Semana que vem é, é revisão de prova. Eu vou pontuar aquilo que vai cair, show. Ah, então tá bom. Essa era a pergunta. Tá, tá bom? excelente. E vocês vão entregar o trabalho, eu vou trazer o estudo dirigido também, para a gente poder fechar, tá bom? Deixa eu só Show. fechar aqui rapidinho. Vamos lá, gente, fazer chamada aqui. Adriana, Tem energia em casa. tá. Alessandra. Você não falou que ia dar presença para todo mundo, professor? Sim, gente, vou, mas assim, algumas pessoas falam para mim porque tem gente que desistiu do curso, entendeu? Eu não posso dar presença quem desistiu do curso, isso que eu quero saber. É verdade. Fala para mim, Entendi. então, vocês sabem quem desistiu do curso? Fala para mim o nome Algumas só quem desistiu do curso. pessoas.
Mas quem você tiver com o maior percentual de falta, esses são que estão desistindo, professor. Sim, mas eu teria que abrir uma outra aba aqui, entendeu? Entendi. Vocês não têm, né? O senhor tinha me encaminhado esses dados de quem estava com muita falta. Eu vou te repassar ele. É. Quero colocar só falta para esse pessoal só, entendeu? Tá, professor, eu tô aqui, tá? Bom dia. Tá, bom dia. Não, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar. Ela vai mandar a lista para mim agora, que eu mandei para ela. Eu vou colocar a falta só para o pessoal que não tá, porque a maioria de vocês está sem internet, não tem como nem dar falta, né? Porque com esse temporal tá. aí não vai dar. Então a intenção é que ela manda para mim a lista. Eu tinha até mandado para ela já do percentual de falta. E Professor, eu te aí. mandei, só apaguei 2 nomes que estavam faltando na tua aula, mas estão participando da turma. Tá? Do restante dos nomes, eu não conheço nem as pessoas e aí eu já te encaminhei de volta. Tá, você mandou para mim só o nome das pessoas que não estão, que não, nunca viram aula. Que você me mandou, que estava com muita falta, eu te encaminhei de volta, só apaguei 2 nomes que tinha na sua lista, mas que o pessoal estava assistindo aula presencial, estavam por algum motivo faltando as suas aulas. Aí esses 2 nomes eu retirei da lista. Tá bom. Tá? Beleza. Então, Áureo. Então tá, pessoal. Eu vou parar aqui, tá? De gravar, então. Tá bom, Deixa eu parar tudo aqui. Deixa eu parar aqui. Porque agora é tranquilo, tá? Eu só vou arrumar aqui.